E agora eu queria passar a palavra para essa outra grande querida profissional, que é palestrante, estrategista de negócio para advogados e treinadora em marketing jurídico, diferenciação e liderança, sócia-diretora da Prêmio Consultoria e Treinamentos LTDA Limitada, além de advogada pela PUC São Paulo, é engenheira pela UFRJ, com pós-graduação no Brasil e no exterior, possui MBA em gestão executiva pela COPEAD, cursos de extensão em estratégia, marketing e liderança no Brasil, Fundação Dom Cabral, Estados Unidos, Kellogg University, Inglaterra, Cambridge University, e vai falar para a gente como ser um bom negociador, competência mais do que fundamental na advocacia. Kátia, querida, Kátia Macedo, a palavra é sua, manda bala, pode arrasar. Gente, os anos de experiência fazem o currículo da gente ficar grande, né? Fica aparecendo presunçoso daquela estrada, vai ficando tão longa. Bom, vamos começar esquecendo isso. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer à Comissão de Coaching Jurídico do OAB de São Paulo, né, pelo convite tão honroso, e principalmente para quem está nos ouvindo, nós palestrantes, né, a quem está nos ouvindo, pelo preciosíssimo tempo, nosso recurso mais escasso, e a atenção que dedicaram, né, e dedicando a nós, a esse evento. Então, quero agradecer a todo mundo que está aqui nos vendo ao vivo e depois, certamente, também do gravado, né? Eu acho que negociação é um tema maravilhoso, mas eu não posso ficar aqui fazendo introduções, porque a minha chefe, Maria Olívia, já me disse que o tempo é inegociável. Então, o tema é negociação, mas não tem jeito. A gente vai ter que ir direto ao ponto, então eu vou compartilhar aqui a minha tela, gente. Hoje eu estou com várias telas aqui. Vamos lá, tudo vai funcionar. Vocês estão vendo legal aí? Abriu. Então, vamos embora. Bom, a gente vai falar aqui genericamente, deixa eu fechar aqui para não deixar vocês rapidinho para não me atrapalhar. Como ser um bom negociador na advocacia. Vamos começar. Deixa eu ver aqui que não quer ir, mas ele vai na marra. Digamos que você esteja chegando aí no seu escritório de manhã, está sem máscara, deixa eu ver só, eu estou sem vídeo, é isso mesmo, né? Vocês estão botando a exibição sem vídeo, não faz mal. Então, digamos que você esteja chegando aí no seu escritório de manhã, sem máscara, porque a pandemia já terá acabado, aleluia, Senhor, e o telefone toca e é a doutora Márcia Aguiar, que é uma advogada contrária em um dos seus casos, e ela está ligando para você para saber se você está interessada em discutir a oferta que ela lhe mandou por e-mail, digamos, no dia anterior. Como você já deu uma olhadinha na proposta dela, então você começa a discuti-la imediatamente. Então, o que aconteceu? Nesse momento, você, como milhares de advogados e advogadas, né, incontáveis negociações aí no dia a dia, Brasil afora, você acabou de cometer um erro de negociação, que até mesmo os advogados, na minha experiência, os mais vividos em negociações cometem. Veja, quem tem vantagem nesse momento que você atende o telefone? A doutora Márcia. Por quê? Porque você concordou em falar com ela antes de se preparar estrategicamente. Aqui está o que você deveria ter dito. Olha, eu estou bem no meio de uma negociação. Bom, eu sou uma negociação, não. Eu estou bem no meio de algo. Eu posso te retornar em breve? Pode até dizer que é uma negociação, mas o importante é interromper esse processo. Estou no meio de algo. Posso te retornar em breve? Veja, negociar é o dia a dia do advogado. Então, ou você está tentando um acordo judicial, ou está negociando com o seu cliente, tentando fechar uma fusão, ou mesmo ser contratado por um cliente potencial, você está negociando. E, infelizmente, acredito na experiência de vários experts aqui, poucos advogados aprendem estratégias e técnicas para uma negociação que seja verdadeiramente eficaz. Então, a maioria negocia de uma maneira instintiva, intuitiva, e isso estaria ok se não fosse extremamente arriscado. Então, isso é o que acontece. Então, para ajudar você que está aqui começando a evitar os principais erros de negociação e a entrar, né, nesse processo mais estrategicamente para aumentar as chances de êxito, de bons resultados para você e para o seu cliente, eu trouxe esse tema específico, que são as 5 chaves de ouro da negociação. Veja, a primeira chave é você entender como é o seu perfil, o seu estilo de negociação. Você já se perguntou se você é muito rígido
ou muito flexível, né, nesse processo? Talvez muito cooperativo com a outra parte, ou ao contrário, muito egoísta, focando apenas nos seus objetivos? Você pode se esforçar para ter um equilíbrio, é legal que a gente faça isso, mas é provável que as nossas tendências inatas e também os nossos aprendizados ao longo, né, da vida, tenham um forte impacto na forma como você normalmente negocia. Eu acredito que para ser um negociador eficaz é preciso ter um autoconhecimento e perceber, autoconhecimento, e perceber qual ou quais desses estilos você usa com mais frequência e como isso impacta a geração de valor para você a cada negociação. Mas, Kátia, que estilos de negociação são esses? Vocês estão vendo bem aí, né? Deixa eu abrir aqui de novo, aqui só a visão, para ver se todo mundo está vendo. Não estou aqui, acredito que sim. Bom, você provavelmente já sabe que negociação é uma ciência, não é um talento inato que não se pode aprimorar, ao contrário, né? Essa capacidade de negociação foi eleita mais uma vez pelo Fórum Econômico Mundial, agora de 2020, como uma das capacidades mais importantes, mais valorizadas em todas as carreiras. E a gente está falando de 2020, mas isso não mudou, né, gente, nos últimos, 1000 anos, 2000 anos. É uma competência muito importante. As metodologias são muitas, e tem várias que são clássicas, né? E uma delas, que é o Programa de Negócios de Harvard, ela traz esse panorama de estilos de negociação que eu procurei aqui resumir até pelo nosso tempo, eu deixei de uma maneira bem sumária. Então, gostaria de saber que você fosse aí me ouvindo, me assistindo e pensando com qual desses modelos você realmente se identifica. Bom, os estilos de negociação estão dispostos de acordo com o grau de assertividade, aqui nesse eixo vertical, e no grau de cooperatividade no eixo horizontal. Mas o que é assertividade aqui? Bom, assertividade a gente diria que é a característica de quem afirma algo de uma forma categórica, firme, objetiva e não necessariamente agressiva, né, para usar a palavra. Mas aqui no nosso estudo, ela estaria medindo mais a insistência do negociador em usar apenas os seus parâmetros, suas referências, sua argumentação, sem contemplar o interesse da outra parte. A cooperatividade, ao contrário, aqui no eixo horizontal, ela está medindo a capacidade ou mesmo a vontade de você olhar o interesse do outro, das outras pessoas. Embaixo aqui à esquerda, tem um perfil curioso que a literatura chama de evasivo ou prestativo, onde a tendência principal do negociador é focar no interesse da outra parte e não está se atendo tanto aos seus objetivos, né? Suas referências, seus parâmetros. E, diametralmente oposto, está aqui o perfil cooperativo. O perfil cooperativo, que é aquele onde o negociador ele tem cooperativo ou conciliador, né? Tem esses dois nomes, em que o negociador ele mantém o foco nos seus objetivos, mas também não deixa de olhar os interesses da contraparte. Qual você acredita que é o seu perfil predominante? Para um minutinho e pensa. O competitivo, o evasivo, o altruísta ou o cooperativo? E qual você diria que é, genericamente falando, o mais eficaz? De pronto, eu acredito que muitas tenham respondido que o perfil mais eficaz é esse aqui, cooperativo ou colaborativo, que busca a composição de interesses. Essa é uma boa resposta, mas os estudos apontam que existe uma resposta melhor. E essa resposta melhor é justamente depende. Depende de quê? Depende da natureza da negociação, do momento da negociação, do ambiente da negociação também. Veja, vamos pensar, na esfera judicial, pela própria natureza do que é o litígio, ela impulsiona o advogado a adotar esse perfil que a gente chamou de competitivo, né? Focando sempre na sua visão unilateral, você só escreve sobre ela, faz a defesa arraigada dos seus pontos de vista, dos seus argumentos legais e está tudo bem. Acontece que em outras negociações que fazem parte do dia a dia dos advogados, pode ser importante você adotar uma composição desses outros modelos, né? Por exemplo, negociações com advogados, com clientes, com funcionários públicos, né? Que é o dia a dia, parte difícil, com sócios, com subordinados. Então, ter outros perfis pode ser mais útil nesse momento.
Numa negociação complexa, vou dar alguns exemplos. Numa negociação complexa, como a fusão, o M&A, por exemplo, pode ser interessante você adotar na fase inicial esse perfil aqui altruísta, abrindo a negociação com uma grande concessão para a outra parte, para que a tendência de persuasão, de fazer o gatilho da reciprocidade agir, ela venha lhe favorecer no futuro. É uma negociação que é complexa, que é duradoura, então fazer essa semeadura pode ser útil. E aí o livro do Cialdini continua sendo o melhor clássico, né, As Armas da Persuasão, para você entender, se você ainda não conhece, esse processo. Agora, gente, o engraçado é que, por mais estranho que possa parecer, esse perfil aqui evasivo, que a gente deve ter ouvido falar dele com estranheza, ele tem o seu lugar. Lembra o telefonema da doutora Márcia? Pois é, naquele telefonema que você atendeu de pronto, chegando feliz, sem máscara no escritório, você deveria ter, talvez naquele momento, tido a presença de espírito de adotar esse modelo evasivo, não se engajando na negociação naquele momento. Então, existe uma situação para cada um. E também não dá para a gente desconsiderar que, por mais que eu e a Olivia, a gente tenha sentado na negociação, pensado qual que é o melhor perfil e vamos chegar à conclusão que, pela complexidade, é mais interessante a gente chegar e adotar de entrada esse modelo altruísta, se a gente chega lá e está a Renata com um outro perfil, a Nicole, um perfil totalmente competitivo, por exemplo, então o que vai acontecer? É muito difícil que a gente se mantenha nesse perfil altruísta, embora estrategicamente tenhamos pensado e decidido por esse caminho. A gente tem que ter flexibilidade para mudar e navegar nesses quadrantes, né, quando necessário. Então, a conclusão mais importante é que é necessário a gente construir um repertório de perfis. A sacada aqui, gente, é ter o autoconhecimento de perceber que, embora a gente tenha um perfil dominante e entender que essa tendência de agir de forma exista, né, ela existe, a gente deve procurar desenvolver esses demais perfis de maior e menor extensão para a gente ter a flexibilidade necessária, no caso concreto, para usar o perfil mais adequado para aquela situação, para aquele momento, para aquela contraparte. E aí, já que a gente está falando aqui de coaching jurídico, o coaching é uma ferramenta que pode ajudar muito, né, nessa tarefa. Acredito que os colegas, assim como eu, tenhamos aí boas experiências nisso, né? A segunda chave, prometi 5, né? Então, vamos lá. A segunda chave de ouro é a atitude, gente. Isso é muito importante. É importante entender que a negociação não como a gente pode pensar de pronto, um cabo de guerra, com aquela brincadeira de criança. A gente não quer trazer a força o adversário, ou a outra parte, melhor dizendo, para o nosso lado, né? Derrubando a outra parte se for necessário. Não é sobre isso. É importante a gente ver a negociação muito mais como um cabo de guerra, como um quebra-cabeças, aliás, né? Não um cabo de guerra, mas um quebra-cabeças, onde a gente precisa sentar e usar da inteligência para chegar numa composição comum. Então, o resumo é esse: a negociação não é cabo de guerra, não é a força que vai levar você a uma vitória, mas muito mais a inteligência, o que tende a levar você a melhores resultados. E seguindo aí para a nossa próxima chave de ouro, eu diria que ela é a preparação. Ela é uma chave de sucesso das negociações e em todos os sentidos, não só do técnico, mas talvez e principalmente no emocional, como a gente vai falar adiante. No aspecto prático, olha, é incrível. Muitos advogados frequentemente entram em negociações apenas com aqueles argumentos que estão destinados a persuadir a outra parte da legitimidade das suas posições. Sem ter aí no cinto de mil inutilidades, né, estratégias alternativas que possam levar aquela negociação a um bom termo. É preciso ter um arsenal, né, de estratégias. E eu diria que é preciso, antes de mais nada, refletir quanto o seu cliente quer ou precisa desse negócio ou acordo. Quanto a contraparte do seu cliente, a sua, precisa disso. Quais são as alternativas dos seus clientes caso essa negociação não seja levada a êxito? O que você e seus clientes podem fazer para alavancar a sua posição
a ter mais êxito. E o que o outro lado, principalmente, né, pode estar fazendo. Para usar os conceitos de Harvard, que eu estou baseando aqui, porque é uma das metodologias mais clássicas, é importante a gente tirar o nosso foco do que são as nossas posições e entrar muito mais no que são os nossos interesses. Tem um exemplo aqui super prosaico, mas eu acho que vale a pena, é até um clássico, eu dei uma adaptada para o mercado brasileiro. Então, a gente está aqui falando hoje sobre laranjas, tá? Aqui existe um litígio sobre um carregamento de laranjas. A e B estão disputando um caminhão de laranjas e o que a gente vê de pronto são posições opostas. Ambos querem as laranjas. Como vão fazer? E todas querem o caminhão inteiro, não é possível fazer Salomão e dividir, entre aspas, ao meio, né? Então, o que acontece? O que a gente precisa investigar é que talvez A, como é o caso concreto aqui, o A quer as laranjas para fazer suco industrialmente. E B, ao contrário, ele está na indústria alimentícia, de ração animal. Então, o que ele quer são as cascas e as polpas. Então, isso que é o interesse dele, principal, naquele carregamento. O suco é um ganho marginal, vamos dizer assim. Então, os interesses são complementares, embora as posições, à primeira vista, nos pareçam opostas, e são opostas, mas interesses são complementares. Mas se a gente não investigar esses interesses desde antes, lá para trás, ao estudar cada cliente, estudar cada posição, né, da outra parte, a gente vai deixar de explorar esse terreno tão promissor de um negócio que, como é o dizer aí em negociação, um negócio ganha-ganha, né, que tem tudo para prosperar. Veja, não vou aqui estender em tudo que é preparação, porque não dá, mas vou dizer que algumas coisas muito simples e que para quem está começando, eu tenho certeza que muita gente está começando, está nos vendo e nos ouvindo agora, isso pode ajudar. Veja, outra preparação interessante e nem sempre, para dizer que muito raramente é feita adequadamente, é a busca por padrões. A justiça e a percepção de justiça, elas são elementos-chave nas negociações jurídicas, né, pela própria natureza. Agora, a justiça, muitas vezes, se resume na busca de um padrão relativamente objetivo. Pode ser o valor de mercado, pode ser as práticas anteriores, precedentes, opiniões de especialistas. Não estamos falando do perito, estamos falando de muita coisa que vem antes, né? Então, se ambos os casos chegarem a um acordo sobre o que é um padrão justo e razoável, a negociação tende a ser mais bem sucedida e, principalmente, gente, sai aquele aspecto pessoal, né? Chega uma visão independente, objetiva, sai esse caráter pessoal e, com isso, a gente tem um ganho ainda de preservação dos relacionamentos, o que é muito relevante em negociações complexas e de longo prazo, como os M&As, que são a minha grande experiência profissional do lado da negociação. Sempre experiências complexas, muitas vezes com pessoas de nacionalidades diferentes, empresas de grande porte. Essa foi a minha vida ainda como engenheira e observando os advogados, então, né? Acho que o gosto da negociação existia para mim do lado do executivo, mas também observei o comportamento e a ajuda que nos davam os advogados que chegavam com esse mindset correto, né? E depois eu falo um pouquinho da minha carreira, porque é curiosa, mas aqui agora eu vou economizar o tempo. Então, vamos embora. O outro ponto importante ainda na preparação, a gente está falando aqui do que é importante aprender, treinar e tal. Mas veja, preparação pode parecer óbvia para você que está aqui nos escutando, e todos os experts com certeza compartilham da minha opinião, mas estranhamente para muitos advogados, eles têm a fantasia de que tudo é dom. Falar em público é dom, né? Como até a Nicole falou agora há pouco, não precisa de treinamento, e ela advogou muito bem que precisa. Negociar é um dom, conquistar o cliente também é um dom, falar em público é um dom, eu não sei o que escrever é um dom, gravar vídeos é um dom, então tudo é um dom. Veja, eu sou engenheira e advogada, mas eu não advogo. O meu trabalho é ajudar escritórios e advogados autônomos, escritórios de pequeno porte, principalmente, ou até médio, a fazer reflexões estratégicas da maneira correta, porque a estratégia pode ser feita da maneira errada também, da maneira correta, para que eles possam se diferenciar. Eu acho que a colocação da Nicole em relação a isso, né, a você escolher nicho de mercado, é perfeita e irrepreensível. É mais do que nunca necessário se diferenciar. Então, eu ajudo os profissionais de escritórios a fazerem isso, nesse mercado tão competitivo como é a advocacia de hoje, com tendência, clara, a piorar, e também a terem uma gestão profissional e mais eficaz de seus escritórios e carreiras. Agora, eu vou contar uma história engraçada para vocês.
Quando eu comecei a atuar no mundo jurídico, lá em 2002, né, 12, eu vinha de uma carreira executiva que eu usava ferramentas de coaching para desenvolver meus subordinados, meus gerentes, etc. E dava muito certo, mas quando eu comecei a trabalhar com advogados, eu vi que existiam características que não traziam para o coach de negócios, o coach executivo, e principalmente o de negócios, os mesmos resultados. E eu tive que parar para investigar por que eu fui estudar isso em profundidade, na literatura internacional, nas pesquisas internacionais, e eu descobri algumas chaves que hoje norteiam o meu método de trabalho. Isso não é o engraçado. O engraçado é que quando eu fui parar e pensar no nome, eu tive muitas dúvidas. Mas quebrar essa fantasia dos advogados de que tudo é dom, me pareceu tão importante que quando eu criei esse primeiro treinamento online, dei a ele o nome de advogado preparado para vencer. Poxa, eu sou especialista em estratégia e marketing, esse nome em termos de marketing é ruim. Né? O treinamento é ótimo, tá? E desde 2015 já formou muitas centenas de advogados, é empreendedorismo jurídico, é o pioneiro do Brasil, eu insisto, mas por que esse nome tão ruim? Porque eu não consegui abrir mão de passar essa ideia, essa minha convicção, né, do quanto que é preciso preparação para se alcançar o sucesso, que é quebrar essa fantasia do gênio da lâmpada, que os advogados daquela época, em 2012, tinham mais, hoje um pouco menos, mas eu acho que ainda existe bastante, sabe? Querem fórmulas mágicas e acredito até que tudo que está sendo falado nas redes sociais, fórmulas mágicas em passos 1, 2, 3 e 5 minutos, também não tem ajudado a gente fazer uma educação completa, né, desse público. Então, preparação, gente, para tudo. Vamos continuar com a nossa quarta chave. E a quarta chave é a comunicação eficaz. De novo, na minha experiência, desde 2012 e como coach, consultora, treinadora, e antes, né, do outro lado da mesa, eu percebi que muitos negociadores e advogados, eles entram na negociação com aquele discurso treinado, entre aspas, preparado, prontinho para falar, todo arrumadinho, todo decoradinho, acabado, pronto e ansiosos para a hora de falar. Veja, sem saber, esses profissionais estão abrindo mão do seu poder de negociação, porque o poder de negociação não está em falar dessa maneira. Está muito mais em você escutar, captar as informações, as suas percepções e adaptando o que você pensou para aquele caso concreto. E os bons negociadores sabem disso muito bem. Veja, em vez de entrar numa negociação já expondo, colocando a força do seu argumento jurídico ou negocial, eles começam obtendo informações e construindo relacionamentos. Então, vou voltar aqui um pouquinho para falar só mais um pouquinho, já que acho que eu tenho tempo aqui, deixa eu olhar. Acho que sim, sim. Então, o que acontece? Os bons negociadores, eles vão fazer perguntas, que são perguntas que podem ajudar esse processo. Vão usar a comunicação não violenta, fazer perguntas abertas, como a gente conhece do coach, como, quando, por quê, como, e vão identificar aqueles estilos que a gente falou, vão identificar os interesses da contraparte, vão identificar as necessidades reais, interesses reais, opções reais, e isso vai dar muito mais poder de barganha novamente. Agora, o que você não tiver conseguido fazer na etapa de preparação, a hora de fazer é durante a própria negociação. E se você estiver só preparado para sair falando, expondo o que você acha relevante, você não vai ter em si essa capacidade de você ouvir e ir navegando nesse mar, né? E melhor se posicionando em prol dos seus interesses e dos seus clientes. Então, eu poderia agora, como quinta chave, gente, falar que é o domínio de estratégias, de táticas de negociação, como, por exemplo, falar de ancoragem, falar de gatilhos mentais, falar de estratégias de oferta de concessão, do gerenciamento de agendas, do timing mesmo da agenda, do cronograma dos passos da negociação. Tudo isso são técnicas, mas que fazem parte do nosso ponto 3, que é a necessária preparação. Então, não dá para eu falar aqui, e existem muitos cursos, muitos livros, e, novamente, o processo de coaching pode ajudar e muito nesse aperfeiçoamento do coaching executivo bem feito. Agora, em vez de falar, então, de táticas, pelo que eu já expus, eu prefiro falar do seu estado emocional, de você estar atento às emoções. Veja, só de você olhar essa foto aí que eu coloquei, o seu estado emocional já deve ter mudado.
E há quem defenda, muitos experts, se você vai ver na literatura, dizem que as emoções devem ficar do lado de fora das negociações. Mas, do meu ponto de vista, isso não existe, que a emoção é inerente ao conflito. E o que é mais importante é a gente estar ciente de que todos nós tomamos decisões, em maior ou menor grau, de acordo com a nosso caráter pessoal, nossa experiência, né? Mas com base em emoções. Então, não dá para a gente jogar fora esse dado. A gente sempre vai ser impactado por elas. Então, a gente precisa começar sendo honesto com a gente mesmo, acerca do que são nossas forças, nossas deficiências, nosso estilo e, por que não, nosso próprio temperamento. Esse exercício de inteligência emocional, às vezes as pessoas me escutam e falam, mas isso aí pode me fragilizar. Não, não é nada que você vai passar para outra parte, é para você e não tende a lhe tornar vulnerável, mas ao contrário, você está em contato com as suas fragilidades, ter essa percepção, vai lhe fazer ter mais força, mais, de novo, ferramentas para você conseguir sair da armadilha, do aprisionamento das emoções negativas ou menos producentes, nesse caso, e partir para uma orientação mais direcionada para o que você quer tirar de fato daquela negociação, que é o melhor acordo possível. Então, eu tenho aqui algumas reflexões que eu considero importantes você fazer. A primeira é entender, gente, qual é o estado emocional que vai lhe favorecer numa negociação. Para alguns pode ser estar mais calmo, para outros pode ser estar, ao contrário, mais energizado, menos passivo. Para outros é simplesmente estar mais atento, mais acordado, mais atento. Cada pessoa tem a sua resposta. E a segunda reflexão que eu queria compartilhar com você é que vale a pena você fazer uma investigação e identificar o que você pode fazer previamente para se colocar nesse estado emocional até antes da negociação, né? Alguns podem resolver meditar, rezar, fazer exercício físico. Tem a Amy Cuddy, né, naquele vídeo TED Talks maravilhoso, onde ela ensina algumas técnicas. E pode ser até ficar em silêncio alguns minutos, mas você precisa descobrir o que funciona. Primeiro, para identificar qual que é o seu estado ideal. Segundo, para conseguir se colocar nesse estado. E terceiro, para perceber o que pode acontecer durante a negociação para tirar você desse estado ideal, o que pode tirar você do sério. E a quarta reflexão que eu coloquei aqui como um grande segredo é que muita gente esquece esse quarto passo, que é como voltar ao seu estado ideal. Então, é muito importante você parar e pensar o que pode lhe fazer se tudo sair do controle. O que você pode fazer? Você pode fazer uma parada estratégica, vai tomar uma água, pode ir ao banheiro, você pode pedir, fazer uma pergunta do assunto que não seja aquele exatamente. Sei lá, descubra uma maneira que funciona para você. Em resumo, você precisa ir identificando o que funciona, e é um processo de autoconhecimento, aprimoramento contínuo. E, de novo, olha o marketing, de novo, o coaching pode ajudar. Então, vamos lá, a gente viu hoje aqui o que eu acredito que são as nossas 5 chaves de ouro para a negociação. A primeira a gente falou, que é construir um repertório de perfis de negociação, para você conseguir usar o melhor naquela situação concreta, é manter uma atitude pró-solução, tirando a cabeça do cabo de guerra e indo para brincadeira do quebra-cabeças propriamente dita. A terceira, talvez a mais importante, é você se preparar sempre muito e com alegria, né, e com vontade de crescer. A quarta é você ter uma comunicação eficaz, ter e manter. E o quinto é conquistar, né? Não é ter, é conquistar uma inteligência emocional. Gente, o nosso encontro está chegando ao fim, foi super breve, mas ainda que eu tivesse 2 horas para falar, ainda haveria muito para conversar. Negociação e habilidade de conflito são competências muito importantes, que têm evoluído muitíssimo, que já deixaram de ser habilidades para serem realmente matérias complexas, que estão evoluindo a passos largos, que merecem ser estudadas e aprimoradas. Eu espero que com essa nossa conversa aqui, você tenha se sentido, no mínimo, estimulada a se preparar mais e melhor e se tornar a cada dia um negociador, uma negociadora mais confortável e eficiente. Eu fico à disposição, eu sou a Kátia Macedo, aí estão os meus endereços, o LinkedIn, o Insta, quase sempre é Kátia Macedo Prêmio, porque é o nome da minha empresa, e eu fico à disposição e eu consegui, por 1 minuto, atingir a minha meta. E a chefa não vai brigar comigo. E consegui a maratona.
Eu não brigo com ninguém, tá tudo certo. Tô brincando. É para a gente se divertir. Kátia, obrigada pela palestra aí. Falar de negociação, que é um tema que a advocacia realmente tem que estar super a par. A advocacia exige que o profissional trabalhe isso no seu dia a dia, não só para lidar com os clientes, para lidar com os interesses e conflitos que surgem, então, cotidianamente, quando a gente fala também de liderança, quando a gente fala de gestão de equipe, tudo isso é tão fundamental. E nessa linha que hoje a gente cada vez diferencia menos a vida profissional da vida pessoal, todo esse lado que a gente desenvolve, que é mais humano, que não está dentro das hard skills do direito, a gente usa em todos os aspectos da nossa vida. Obrigada pelas palavras, pela palestra, por incitar esse olhar da advocacia para um tema tão importante. E acho que o grande ponto que a gente vem trazendo é essa desmistificação desses conceitos para mostrar para o advogado que existe tanto espaço.